Mais uma vez, bom dia, né? Acho que agora nós já estamos boa tarde. Eu ainda estou no meu fuso complicado, né? Eu estou mais confuso do que com o fuso, realmente, né? E nós vamos falar de um tema que tem me preocupado muito, e o objetivo é de que a gente fique alerta sobre tudo aquilo que a gente vive e convive nessa terra atualmente, para que a gente possa ser agente de algo positivo e não de alguma coisa negativa na nossa caminhada. Vamos começar com um conceito básico, bem rápido. O nosso tema da discussão do caso é um pouco extenso, então a gente gostaria de ser bem rápido na questão teórica. Lembrar que Kardec, no Livro dos Médiuns, nos lembra que obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, o nosso propósito é pensar na questão da obsessão dentro da questão de saúde mental de uma forma ampliada, que muitas vezes a gente pode chamar também de loucura coletiva. Há uma terminologia francesa da psiquiatria clássica que chama isso de folie à trois, né? Uma loucura a três, mas que pode se estender aí a 10, 15, e como a gente vê, a milhares e milhões de criaturas. Quando a gente fala em obsessão, dentro da perspectiva do Espiritismo, nós temos aí 4 tipos de obsessão. A obsessão simples, que não tem nada de simples e que está aí todos os dias na nossa vida, que nós convivemos com ela e enfrentamos as influências diárias das entidades, independentes de serem alguma inimizade, porque muitas vezes as pessoas só ligam a obsessão à questão da vingança, mas a afinidade psíquica, moral, é uma coisa muito mais grave do que a gente imagina. Nós temos aí o processo de fascinação, que tem como base principal o orgulho e a vaidade, que é um quadro gravíssimo de obsessão, ligado muitas vezes a médiuns. Então, uma coisa que precisa ser muito refletida. O processo de subjugação, que pode ser uma subjugação física, uma intervenção espiritual a nível orgânico na criatura, uma subjugação psíquica, quando essa intervenção ela é feita no campo mental e afetivo, e ela pode ser mista, né? São processos muito mais graves. E o outro tipo de obsessão que muita gente teima em dizer que não existe, que é a possessão espiritual, e que num primeiro momento da obra kardeciana se ausenta, mas que posteriormente nós vamos ver na obra de Kardec, na própria Revista Espírita, Kardec assumindo que algumas vezes
esses quadros existem não como um quadro onde o espírito sai do seu corpo físico e entra outro espírito, mas que a ação desses espíritos, por inteligência, por capacidade, por culpa, por desequilíbrio da criatura encarnada, chega a ser tal ponto que a vontade que o direciona é a vontade desses espíritos nesse contexto. Ao falar de obsessão coletiva, nós fomos buscar, e me permitem, o texto é um pouquinho extenso, é só esse slide, mas me permitam ler, porque essa é uma fala de Kardec sobre a questão da obsessão coletiva. Ninguém ignora que quando Cristo, nosso muito amado Mestre, encarnou-se na Judéia, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos que, pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados. Não percebeis uma grande analogia entre a reprodução desses fenômenos idênticos de possessão? Nisso existe um ensinamento muito profundo. E disso deveis concluir que cada vez mais se aproximam os tempos preditos a que o Filho do Homem em breve virá expulsar de novo a turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra e a reavivar a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às consoladoras revelações e aos ensinamentos do Espiritismo. Kardec, então, nos coloca que uma das grandes características desse momento que nós estamos vivendo são as obsessões coletivas. As ações dos espíritos sobre grandes grupos, e essa ação refletindo na comunidade ao seu derredor e chegando a tal ponto que essa ação ela pode refletir e influenciar a vida das criaturas, inclusive do ponto de vista da humanidade. O que na realidade faz com que um quadro de obsessão se espalhe sobre um mesmo grupo? O que, na verdade, nós reparamos ou deparamos é que esses grupos têm os mesmos interesses, os mesmos sentimentos, e, geralmente, num processo de tal gravidade, o adoecimento moral é também de enorme gravidade. E não existe nada mais grave de adoecimento espiritual do que o egoísmo. E o egoísmo, em sua realidade, ele tem duas grandes excrescências, que é o orgulho e a vaidade. Então, a obsessão coletiva que envolve grandes grupos, ela geralmente envolve os interesses mesquinhos desses grupos. Nós temos, nos últimos tempos da história da humanidade, muitos casos dessas obsessões coletivas. Mas eu escolhi um caso a partir de um artigo que foi publicado
na revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, que é um dos órgãos mais antigos dentro do Espiritismo, numa continuidade. E esse Reformador é de 1976. Ele foi publicado por 3 meses, pelo tamanho do artigo, pela revista, e ele foi escrito, para mim, pelo maior autor espírita que esteve aí encarnado, escrevendo no Brasil, chamado Hermínio Miranda. E o título do artigo dele é O Médium do Anticristo. Ele vai falar sobre essa história, que talvez seja uma das mais infelizes histórias que nós convivemos mais próximo de nós, talvez não tenha mais nada infeliz, que é o nazismo e as suas repercussões para a gente pensar, né? E nesse momento da Terra, onde os extremos se desenvolvem ideologicamente, a gente abre um espaço muito grande para essas coisas. Estudando o tema, eu já vi estudiosos colocarem que isso pode ser uma interpretação, que isso não tem comprovações de todas as maneiras, mas vendo alguns textos, lendo alguns livros, né, não dentro da doutrina espírita, mas inclusive publicados por uma editora espírita muito séria no Brasil, que é a La Chatre, a gente vê que a gente precisa refletir nessa coisa. E pela gravidade do fenômeno que é o nazismo na história da humanidade, a gente pode pensar que realmente as coisas espirituais envolvidas com ele são muito mais profundas. Por que o nazismo caminhou dessa forma? Né? E aqui eu não quero que seja interpretado como crítica. Eu espero que as pessoas me escutem como um profissional, lendo e vendo, né, determinadas coisas. Uma das grandes marcas do povo alemão é o seu orgulho, né? E orgulho nos leva a passar por situações bastante complexas, porque o orgulhoso é aquele que quer ter poder, aquele que quer que as pessoas obedeçam e façam o que ele manda. E depois de tanta humilhação, após a Primeira Guerra Mundial, vivendo um dos momentos mais complexos da Alemanha, esse orgulho poderia ser facilmente alimentado por qualquer história que lhes permitisse acreditar que eles poderiam mandar no mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que todas as vezes que a obsessão coletiva caminha, ela não caminha só simplesmente porque os espíritos querem construir um processo. Ela caminha porque os encarnados querem, mesmo inconscientemente, que esse processo, que esse projeto se transforme numa realidade. E a forma como esses projetos de grande gravidade social são construídos, eles são construídos por histórias míticas, por
aquilo que inconscientemente nos interessa e nós buscamos. E se existe uma figura mítica extremamente interessante para a história da humanidade, é a figura do Salvador. Baseado nisso, porque é uma leitura que se faz até hoje, que Jesus veio nos salvar, é que o cristianismo cresceu. Cresceu num outro sentido, do respeito, da dignidade, embora o movimento cristão na história inteira, muitas vezes, foi uma obsessão coletiva. Grupos fazendo absurdos em nome do Cristo. Por que um Salvador nos interessa, E isso me faz lembrar um padre que eu conheci em Belo Horizonte, que já desencarnou, e que fez a tese dele de doutorado em teologia no Vaticano, baseado num texto de um sábio, de um patriarca do século XIII, num desses textos guardados e escondidos na biblioteca de textos raros do Vaticano, que tinha como título: Pode um homem salvar a humanidade? E o Frei Cláudio dizia, que foi muito difícil eles aceitarem que ele queria fazer esse estudo. E ele, numa palestra, no encontro sobre saúde e espiritualidade na Universidade Federal de Minas Gerais, que se falava sobre o poder da fé, ele diz, por questão que perguntaram, que ele fez a tese, ela foi aprovada por unanimidade com uma restrição, que ela nunca fosse publicada. Porque nós sabemos hoje que não é Jesus que nos salva. Quem salva cada um, quem cura cada um, somos nós mesmos. Jesus é o caminho, é a referência, é a luz para as nossas vidas. Mas não é Ele que nos tira desse lugar. Mas é isso que a gente quer. Muita gente vai à casa espírita, a uma igreja, muita gente vai no médico para o outro resolver o seu problema. E não para ele tem que assumir a sua caminhada. Então, nada melhor para a Alemanha que ela pudesse ter um Salvador. E uma escolha infeliz de Salvador. Uma escolha que, segundo o trabalho do Hermínio, começa com uma história. A história da lança de Longinos. Longinos teria sido aquele soldado romano que teria transpassado a lança no peito de Jesus, para que ele pudesse morrer mais rapidamente. E há uma história de que essa lança teria um poder mágico, porque é isso que a gente gosta, e que ela teria passado na mão de inúmeras criaturas. E dentro da história do nazismo, segundo essa observação, essa lança que é o início da história para Hitler de todo esse contexto. Hitler é um jovem nascido numa situação complexa, a gente não tem nem coisas muito claras dessa família dele, porque tudo que ele pôde esconder, há teorias que a origem judaica estaria dentro da história dele. É um homem que vai defender homens altos, bonitos, e ele não tem nada nem de bonito, nem de alto, nem de alemão puro, mas ele conseguiu convencer todo mundo desse contexto. E ele, há um relato que ele conheceu essa lança, que estaria no museu na Áustria,
pertencente ao Império Austro, e que lá, quando ele viu essa lança, há esse relato sobre ele, que ele diz assim: fiquei lá tranquilo, olhando fixamente para a lança por vários minutos, esquecendo de tudo à minha volta. Ela parecia conter algo oculto em seu interior que me invadia. Parecia que eu sentia, eu sabia intimamente e não podia trazer à consciência. Eu senti ainda como se eu mesmo a tivesse segurado antes em algum século passado da história, que eu mesmo uma vez a tivesse clamado como meu talismã de poder e segurasse o destino do mundo nas minhas mãos. Se isso é uma verdade ou só uma indução hipnótica, tanto faz para o que ela provocou. O que diz que aquele menino que não tinha conseguido fazer belas artes, que passava fome, que tinha que comer às custas do governo, que teve posteriormente aí uma crise de histeria durante a Primeira Guerra Mundial, quando servia a Alemanha, todo esse contexto de fracasso, ele passou a acreditar que ele poderia ter esse poder nas mãos e que, se ele conseguisse essa lança, esse poder seria maior na sua caminhada. Isto, pode parecer muito pouco, mas eu descobri, numa das minhas idas à Alemanha, falando para o movimento espírita, que um dos grandes problemas da aceitação do espiritismo dentro da Alemanha está envolvido com essa história, porque a palavra espiritismo, dentro da Alemanha, no final do século XIX e no início do século XX, estava associada à questão do ocultismo. E eles tomaram pavor de tudo aquilo que veio do ocultismo e que construiu isso posteriormente. Eu tive a oportunidade, a pedido de um médico na Alemanha, de atender um filho de um nazista, e que ele conta as histórias do pai dele, e ele falava que o medo que ele teve de conversar comigo, porque a família dele tomou pavor de qualquer questão espiritual a partir de tudo aquilo que eles passaram, E ele vivia um sofrimento muito grande, porque ele vivia envergonhado daquilo que o pai dele fez e participou durante a guerra. Então, esse contexto, ele é muito presente para a Alemanha. Hitler, segundo esse trabalho do Hermínio, ele tinha muito interesse sobre as questões do ocultismo, embora não se tenha prova concreta que ele participasse diretamente dessas questões, mas que ele era informado e que ele utilizava o seu grupo para ter ajudas nesse contexto. Que os assuntos preferidos dele eram a Roma Antiga, religiões orientais, yoga, ocultismo, hipnologia e astrologia. Hitler era convicto sobre a reencarnação. Ele foi levado a conhecer as coisas sobre a questão espiritual que envolveria a sua figura e que envolveria os seus interesses, por Ernest Prescott, que eu acho que é assim que diz, e é a partir dessas orientações que nós vamos ver que vem e advém de um grupo que se tornou famoso na história, que é o grupo Thule, que ele tem uma informação que ele tinha sido, numa reencarnação anterior, Landulf de Capua, nada melhor do que Hitler.
uma criatura que era protegida pelo rei Luís II da Calábria por volta de 875 depois do Cristo, e que vai se envolver, fazendo enormes crimes, utilizando a própria igreja. Segundo as informações históricas, o bispo Kingsley, do século XIII, é acreditado que ele seja a própria figura de Landulfo de Capua, e ele é a figura que Wagner vai colocar na ópera Parsifal, que é o feiticeiro mais temido ali da história, baseado nesse contexto que esse bispo teria sido um elemento que utilizava as forças ocultas do mal para ter poder. E os biógrafos mais próximos de Hitler, que tiveram a oportunidade de conviver com ele e fugir, porque os que não conseguiram fugir morreram, acreditava ele que ele teria sido Tibério, um dos mais cruéis dos Césares no mundo. Então você vê que vai construindo uma história de loucura que vai fazer a cabeça de todo mundo nesse contexto. Então, o grupo Tully, e eu vou ser mais rápido para a gente caminhar, ele tem uma previsão que é de 1911. Numa das suas reuniões, eles diziam que por volta de 1921 surgiria um homem com aproximadamente 33 anos de idade, que seria um médium de anticristo após uma crise de cegueira. Então, nesse contexto, essas orientações, essas coisas vieram através desse espírito do general von Moltke, que teria sido, segundo informações do grupo Tully, o Papa Nicolau I, no século IX, estaria lá ligado àquela turma do Landulfo e do rei Luís, E esse general em espírito é que trouxe essas informações e que falava e mandava recado para o Hitler que ele teria que assumir todo esse contexto. Nós vamos ver que essas previsões elas se concretizam por volta do ano 1921. O Hitler chega com aproximadamente 33 anos, e a crise histérica dele foi de uma cegueira por um período. E ele vai ser um elemento utilizado por esse grupo de espíritos e grupos de encarnados envolvidos com esse processo para mudar a história da Alemanha. E é muito interessante porque, lendo os textos do grupo Tully desse período de 1911, eles diziam: esse homem que vai vir, ele vai ser um indivíduo ignorante, estúpido, capaz de nos permitir utilizá-lo, mas com uma capacidade de sedução da população impressionante. Certamente o foi. Eu conheci no Brasil um senhor que foi para o Brasil por causa depois da entrada do stalinismo nos países do leste europeu. Ele era de uma família muito rica, tiveram que fugir. Ele conheceu na Alemanha, ele teve a oportunidade de assistir um desses discursos do Hitler, onde tinha mais de 5.000 pessoas. Ele dizia que se o mosquito passasse ali, todo mundo escutava,
O povo ficava hipnotizado, ouvindo horas, porque os discursos dele não eram pequenos, e às vezes duravam 2, 3 horas de discurso, e as pessoas ali de pé, ouvindo esse contexto. Então, as informações sobre a mediunidade no Terceiro Reich, elas caminham de uma forma muito grande, né? Esse autor, né, chamado Karl Rauschenberg, ele diz que ele não apenas sentiu o hálito da besta apocalíptica no controle do ex-cabo demente, mas também buscou conscientemente e com maligna intenção ensinar a Hitler como desatrelar seus poderes contra a humanidade na tentativa de conquistar o mundo. Então, nós vamos ver que é uma obsessão que vai sendo construída de uma forma, né, é uma loucura que o povo vai viver, que foi construída no mundo espiritual, com muitos detalhes nesse contexto. E aí nós vamos ver algumas figuras, né, que trazem para nós informações muito interessantes. Alfred Rosenberg, ele foi conhecido como o profeta do anticristo. Era ele que conversava com os espíritos manifestantes no grupo Tule. Essa outra figura, Rostow Chamberlain, ele escrevia suas teses antirracistas em transe, e ele evocou diversos vultos desencarnados da história mundial para auxiliá-lo na construção da tese antirracista que foi crescendo cada vez mais dentro da Alemanha. Uma outra figura que foi muito conhecida e que ele morre antes mesmo de todo o poder da Alemanha, que é o Dietrich Eckart. Ele, né, quando foi preso e que ia ser morto, ele disse: sigam Hitler, ele dançará, mas a música é minha. Iniciei-o na doutrina secreta, abri seus centros de visão e dei-lhe os recursos para se comunicar com os poderes. Não chorem por mim, terei influenciado a história mais do que qualquer outro alemão. Então, nós vamos vendo a gravidade de todo esse processo, e a gente vê aí na nossa história atual muita coisa que caminha desse lugar. O doutor Nemirovich, não sei como é que fala essa palavra, às vezes a Paula até ajudaria aí, porque esse nome não é alemão. Dantchenko. Ele foi quem descobriu a médium de materialização que orientava o grupo do Terceiro Reich. Quem não sabe dessa história, essa história está lá no texto do Reformador, essa médium, o nome dela ficou escondido, era uma camponesa, ela fazia materializações, e nas reuniões de materializações, porque é assim que eles faziam com os médiuns materializados, ela era amarrada nua. Por quê? Porque, ao contrário dos médiuns que a gente sabe que trazem entidades superiores e que o ectoplasma sai da boca, do ouvido e do nariz, o ectoplasma dela saía da vagina e do ânus. E esses espíritos que se manifestavam com faces horrendas, eles é que mandavam orientações para o Terceiro Reich para fazerem todo esse contexto que a gente vai vendo e vai percebendo, né, como que nós podemos ser usados sem ter ideia, por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, porque nós queremos que as coisas sejam fáceis,
né? A gente vê esses processos caminhando dentro das religiões, né? Nós já vimos massacres serem acontecidos e orientados por líderes religiosos em processos muito semelhantes a esse. Trouxemos aqui um relato, né, que é um testemunho de alguém que teria estado com o Hitler no Museu de Hofburg, lá na Áustria, em setembro de 1912, foi quando a segunda vez o Hitler foi ver novamente a lança, e ele fala para as pessoas, né, ele relata num texto dele, né, Walter Stein, toda a sua fisionomia e postura pareciam transformadas, como se algum poderoso espírito habitasse agora a sua alma, criando dentro dele à sua volta uma espécie de transfiguração maligna de sua própria natureza e poder. E ele pergunta: estaria presenciando uma incorporação do anticristo? Nós vamos ainda nessa observação, né, ver que essas previsões, elas aconteceram, né? E o Hitler foi e assumiu essa incontestável liderança do Partido Nacional Socialista, que levou a ele ao supremo poder na Alemanha e quase no mundo. Toda essa história, né, o texto é muito grande, tem o livro, essas coisas. Nesse nosso tempo aqui, o nosso objetivo, como psiquiatra, né, a gente que viveu um momento de bastante conturbação o ano passado, né, no Brasil, com essas ideologias extremas que fazem a gente se assustar, né? E lendo e vendo as coisas e comparando, eu ficava vendo e, sinceramente, confesso, né, não tenho nenhuma postura política, não defendo ninguém, tento ser o mais liberado, e muitas vezes fui perguntado: você votou em quem? Eu falei assim: eu não me permiti votar no menos pior, eu não votei em ninguém. Eu brinco que se mandasse uma moeda para Deus escolher cara e coroa, ou ela ia cair em pé, ou ele ia segurar a moeda, porque ele não sabia para onde virar. E a gente, né, brigando num ódio violento, famílias brigando. Eu tenho famílias que pessoas tornaram-se inimigas dentro da família por causa dessas ideologias, lembrando de tudo aquilo que acontecia na Alemanha. Esse médico mesmo que eu conheci, já um pouco mais velho que eu, o pai dele também serviu ao nazismo. E ele fala que a mãe dele contava que na própria família eles entregavam os familiares que acreditavam que eram traidores do Partido Nacionalista. Então eu fico muito preocupado que a gente pense nessas coisas, né, porque é toda uma loucura que não foi montada por acaso. Rudolf Hess, que foi o segundo maior dentro do nazismo, ele ganhou um concurso em 1920, prestem atenção à data, que foi realizado pela Universidade de Munique. Foi um prêmio que foi doado por um empresário alemão que residia no Brasil, e o tema era: como deve ser o homem que liderará a Alemanha de volta às culminâncias da sua glória. E quem teve a oportunidade de ver esse texto, parece que naquele momento ele já conhecia e vivia com Hitler como ditador da Alemanha, porque a descrição do comportamento, da personalidade e da história era todo um processo desse contexto.
a grande maioria deles acreditava em reencarnação. A grande maioria deles, diferentemente da postura do Hitler, eles frequentavam esses grupos. Eles estimulavam essa busca do poder, né? E envolviam a figura do Hitler, que é muito complexa, né? Embora, com todo esse poderio, esse lugar, muitas das coisas que os outros faziam, ele não vivia. Ele era vegetariano, ele não bebia, ele normalmente não participava das orgias que eram feitas pelas lideranças nazistas, embora ele soubesse de tudo o que acontecesse, né? Os comportamentos dele eram muito diferentes e muitas vezes, quando ele discursava, quando terminava, ele estava com a roupa ensopada e ele como se caía, como muitas vezes as pessoas obsediadas depois de uma crise de subjugação espiritual ficam dentro desse contexto. O certo é que essa obsessão coletiva, que virou uma loucura coletiva, numa crença de um povo de que eles são a raça pura e que eles seriam o domínio do mundo e não da Alemanha, fez com que a gente vivesse uma situação muito complicada. E há um fato muito interessante que envolve Hitler e Rudolf Steiner. Rudolf Steiner é o fundador da antroposofia, foi uma figura de lugar muito diferente, e o que se traz é que Hitler o considerava o seu arqui-inimigo, porque ele, diziam que o Hitler queria saber de quem quer que fosse, mas tinha pavor dele, e se relata, tem informações que Steiner, em espírito desdobrado, ele se envolvia nas atividades do grupo Thule e do Terceiro Reich, e ele combatia as ações trevosas da falange que dirigia esse trabalho no mal. Então, ele era alguém que, pela força, pela bondade, pela proposta de vida que esse espírito teve, é alguém que espiritualmente combatia todo esse contexto, né? O que a gente vê é que o nazismo foi uma grande, imensa obsessão contra a humanidade. Por que isso? Qual que é o propósito desse lugar? Alguém poderia fazer uma pergunta, né? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Deus não permite ou deixa de permitir. A lei não muda de um dia para o outro. A lei existe. Esses movimentos são resultados dos sentimentos humanos. São resultados das posturas das criaturas. Resultado de um povo orgulhoso, ferido na sua dor lá por ter perdido tudo e que queria ter um poder. Que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Qual que é o objetivo dessas forças trevosas? Fazer com que a humanidade desacredite do bem. Vendo tanta atrocidade, a gente duvide da existência de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus. Nós precisamos ter muita clareza desse contexto. Então, a visão espírita, ela nos mostra que processos como esses, e que nossa história
né? Há pouco tempo a gente conviveu com isso, né? Tantas vezes aí com grupos religiosos, o Jim Jones com o massacre que ele fez dos seus seguidores, obrigando todo mundo a suicidar, as mães matarem os meninos e todo mundo morrer numa crença que eles seriam salvos de todo esse processo, né? Então, isto é fruto da sintonia moral de todos nós. Alguém pode falar assim, mas eu não estava lá. Quem que diz que não? Não estou dizendo o nazismo. E quem diz que hoje, né, nós que estamos aqui, pode se assustar, não somos também os responsáveis pela guerra na Ucrânia, pelas agressões dos judeus e os palestinos, para as coisas da Líbia. Por quê? Porque quando eu sustento o ódio dentro de mim, quando eu mantenho o sentimento de vingança dentro do meu coração, quando eu não me melhoro, quando eu sustento a minha vaidade, o meu orgulho, eu sustento uma energia negativa dentro do planeta. A gente fala muito das atitudes que levam ao mal. Mas há muitos anos atrás, um amigo nosso perguntou aos espíritos, ele tinha passado por uma prova muito grande, e ele perguntou pelos espíritos, o que eu fiz para viver isso? E um amigo espiritual respondeu para ele, você não fez nada. Você se omitiu. E há muito mais sofrimento na terra pela omissão dos bons do que pela ação dos maus. Nós convivemos a todo momento, né, com essa doença que é o egoísmo na humanidade. E a gente precisa ter uma reflexão. Por quê? Alguém me perguntaria por que eu me ofereci e pedi para falar sobre esse tema aqui. E eu vou me permitir, terminando, contando uma historinha para vocês. Não sei se vocês conhecem, a primeira vez que eu escutei foi de uma amiga espiritual. Tinha uma fazenda. E nessa fazenda tinha um rato. E esse ratinho aprontava todas as coisas na fazenda. Um dia aconteceu algo para ele muito grave. Ele viu a dona da fazenda chegando com uma ratoeira. Ele se desesperou com aquilo. E ele saiu no desespero dele, foi lá no galinheiro e começou a gritar com as galinhas. Vai acontecer uma tragédia. Vocês têm que me ouvir. E as galinhas incomodadas, o que é que você está amolando, rato? Nós estamos ocupados aqui, estamos ciscando. E lá virou assim. A dona da fazenda comprou uma ratoeira. E as galinhas falaram, o que eu tenho a ver com uma ratoeira? A ratoeira não tem nada a ver comigo, vai embora, dá sossego. Começaram a picar ele saiu correndo. Aí, o que ele fez? Ele foi lá na pocilga e virou para o porco que estava dormindo, subiu em cima do porco, acordou e falou assim, aqui hoje vai ter uma desgraça. O que é isso? O que você está molando? A dona da fazenda comprou uma ratoeira. Eu sou um porco, me deixa dormir, me dá sossego, não tem nada a ver com ratoeira. E ele, ainda desesperado, tentou ver se a vaca ouvia ele, ganhou coice, e ele não conseguiu ser escutado. À noite, a dona da fazenda armou a ratoeira.
E de madrugada, de repente, ela ouviu a ratoeira se desarmar. Ela levantou, atordoada, e, sem perceber, ela foi em direção à mão na ratoeira. Só aí ela percebeu que quem tinha ficado preso na ratoeira era o rabo de uma cobra venenosa que a picou. Ela começou a gritar, o marido, desesperado, quando viu o que tinha acontecido e que ela tinha sido picada, mandou chamar o médico, porque ela precisava ser atendida. O médico veio, ela já estava com febre, a situação complicada, mas o médico falou assim, olha, ela precisa de um antídoto, e nós não temos aqui, vai ter que buscar na cidade. Mas ela corre perigo, e o marido falou assim, então o senhor vai ficar aqui, meu funcionário vai lá para buscar, e era longe, era a cavalo, ele não ia ser rápido, e o senhor vai ficar cuidando da minha mulher. Tá certo, ele foi lá, deu a ordem para o cara, e de repente ele chamou o empregado e falou assim, olha, o médico vai ficar aqui. E tem uma coisa, ele vai passar a noite inteira acordado, então ele precisa comer. Vai lá no galinheiro, pega umas galinhas e mata as galinhas, porque e diz que ele come muito, então vamos resolver a coisa. Acontece que a mulher ficou doente muitos dias, e a coisa ficou muito complicada, e como o médico teve que ficar lá, o dono da fazenda mandou matar o porco, para poder ter comida para o médico. Aí a mulher melhorou, estava tudo bem, ele falou que podia ir embora, que estava em paz. O dono falou, não, agora que está tudo bem, não, senhor, então, faço questão, eu vou matar uma vaca, nós vamos fazer um churrasco e nós vamos comemorar. Então, eu queria deixar essa lição para vocês. Se em algum momento da vida de vocês um ratinho chegar para vocês e dizer que a desgraça está para entrar em casa porque tem uma ratoeira nova, ouça, vocês podem passar pelas mesmas lutas que a galinha, o porco e a vaca passaram. Muito obrigado, muita paz.